Olá, bem-vindos ao Alomorph. Semana passada eu falei sobre a parte do aparelho fonador, a parte até cognitiva e até genética da língua. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá ver antes, porque hoje nós vamos falar dos sons do português, tanto do português europeu quanto do português brasileiro. Bem, vamos começar então. E hoje nós não vamos falar de fonemas, nem de alofones, tecnicamente. Isso é coisa de fonologia. Hoje nós vamos falar de fonética, então nós vamos falar só de fones, ou seja, os sons em si, não como eles se comportam, etc. Nós vamos falar de puramente sons. Então, vamos começar pelas consoantes. Bom, então vamos ver os sons que basicamente todos os dialetos de português têm. Nós temos as plosivas p, b, t, d, k, g. Uma versão surda, uma versão sonora. Depois nós temos as nasais. M, n, nha. As fricativas. F, v, s, z, x, j. E aqui nós entramos em uma questão. Esse som do r, o som, entre aspas, dos dois R's, ou dos R's iniciais, varia muito de dialeto em dialeto, tanto no Brasil quanto em Portugal. Pode ser r, r, r. Então, eu faço r. Temos muitas opções mesmo. Nós temos y e w. Nós temos as laterais l, y, o TEP r. E em alguns dialetos brasileiros, tal como o meu, nós temos as africadas ch e j. Mas falar delas e do contexto que elas ocorrem é tema para vídeos futuros. No caso do meu dialeto, nós temos, por exemplo, que também em outras regiões pode ser e enfim, também varia muito pelo Brasil. E no português europeu, nós temos os sons intervocálicos r, the e v, que, bom, são também explicados fonologicamente, então não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso. E eu já ia esquecendo, o português europeu também tem o velarizado, que velarizou totalmente no português brasileiro e virou por isso que nós falamos Portugal, mas em Portugal é Portugal, com esse velarizado. Mas, enfim, mais um detalhezinho. Em frente. Vamos agora para cá. Desenho esquemático um pouco menos bem desenhado do que da última vez. Nós temos aqui no nosso céu da boca, isso daqui é a língua, os pontos de articulação principais do português. Nós temos esse som r, que pode ser uvular, pode ser faringeal, enfim, normalmente ele é feito nessa região aqui, quando ele não é r, o vibrante da língua, mas ele varia muito, como eu já disse. Aqui é a região do véu palatino, que nós fazemos o som w, g, k. Mais para cá nós temos o palato, aqui são feitas as consoantes palatais, nha, ia, ilha. Elas têm posições um pouco diferentes da língua. E aqui nós temos os alvéolos. É uma região muito produtiva no português, de várias formas diferentes. E em alguns dialetos o t e o d são dentais. E daí nós temos as labiais. Bilabiais, como p, b, e as labiodentais, como f, v. Mas é basicamente esse o desenho esquemático da nossa boca. Agora nós começamos a parte mais interativa do vídeo. Bom, vamos falar especificamente dos pontos de articulação dessas consoantes. Bom, elas sempre têm um articulador móvel e um imóvel. Normalmente o móvel é a língua e o imóvel é o céu da boca. E sempre um superior e um inferior, enfim. Agora eu vou falando e eu quero que vocês sintam. Tentem fazer o som e sintam onde a língua de vocês está, ok? Vamos testar. Bom, eu vou colocar esse desenho da língua aqui e eu vou apontar os pontos da língua que vocês vão sentir encostar, ok? Os pontos da língua e os pontos no céu da boca onde vão encostar. Então, esses sons n, l, r, t e d são apicoalveolares. Eles são todos alveolares, dessa região logo atrás dos dentes, e eles são apicais. Significa que eles usam o ápice da língua, a ponta da língua. Mas, se você for de Portugal, você pode pronunciar o T e o D como dentais, direto nos dentes. T, D. Mas se você é do Brasil, provavelmente você faz alveolar, tudo normal. Depois, nós temos o S e o Z, que são pré-dorso-alveolar. São alveolares, no mesmo ponto das anteriores, porém, elas são pré-dorsais. Eles usam a região um pouco antes do dorso da língua. S, Z. Note que é um pouco mais para trás que L, R,
um pouco mais para trás da língua, no caso, porém na mesma região do céu da boca. Depois nós temos sh e j, que são dorso pré-palatais. Então, elas são pré-palatais porque elas usam uma região um pouco antes do céu da boca. Sh, j, levemente, um pouco mais para frente no céu da boca. E elas são dorsais porque elas usam o meio da língua. Sh, j. Depois nós temos as dorsopalatais, nha, ya, que usam o dorso da língua e direto no céu da boca. Ya, nha. E as dorsovelares, k, g, que usam o dorso da língua, ou seja, o meio, mais para trás, e direto no véu palatino. As consoantes que têm o mesmo ponto de articulação, nós falamos que são homorgânicas. E as consoantes que têm pontos diferentes são heterorgânicas. Sons podem ser classificados da seguinte forma. Nós temos os obstruentes, que fazem ondas muito irregulares, como ruídos, que, bom, no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esses tipos de onda. Os obstruentes são cortadas pela língua, entre aspas. Elas têm o fluxo de ar interrompido. Então nós temos as que fazem isso totalmente, que são as plosivas. As que fazem isso parcialmente, que são as fricativas. E nós temos as africadas, no caso do português brasileiro. Tch, dj. E nas soantes, que tem um som muito mais regularzinho, nós temos as nasais, as laterais e as vibrantes. Sendo que elas têm uma espécie de vozeamento obrigatório, elas sempre são sonoras, pelo menos no português. Agora vamos para as vogais. Bom, nós temos as vogais orais tônicas no português, que são iguais a todos os dialetos, que são I, E, A, O, U. Nós temos as átonas, que o português brasileiro e o português europeu compartilham mais ou menos esse A, mas no português brasileiro é um pouco mais aberto. O português europeu tem esse E, e eu sou péssimo fazendo, e o português brasileiro tem esse E, O, que é um som mais próximo do O e um som mais próximo do E, quando são átonas. E as consoantes nasais de ambos são IN, EN, AN, ON, E aí nós temos os ditongos AN, EN, ON, ON, AN, Mas os sons são muito diversos no português, de dialeto em dialeto, tanto no Brasil quanto em Portugal. Então nós temos regiões em Portugal onde se distingue s, z, s e z, como eu já falei em outro vídeo. Nós temos também regiões de Portugal onde se mantém a africada ch. Então, varia muito. Porém, esses são os nossos sons, em termos de português mais padrão, assim. E esses são basicamente os sons do português. E, bom, como eu já disse, esse vídeo ele vem depois do vídeo anterior, em que nós explicamos toda a componente biológica. E vocês deveriam assistir também o vídeo da tabela dos símbolos fonéticos internacionais, que é muito importante. Por hora, curta esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue o Alomorph também nas redes sociais, curte esse vídeo, já falei isso, comenta, compartilha, se inscreve em todas as redes sociais, que estão todas aí embaixo na descrição, e como sempre, salve!